Já dizia Carlos Drummond de Andrade, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então, pensando nisso, eu cheguei a essa conclusão. Algumas pessoas nos fazem rir, muitas nos fazem chorar, mas pessoas que são eternas, são pouquíssimas. O caso de hoje é de uma dessas pessoas raras e eternas. Você já ouviu falar do Nholica, lá de Piracicaba? Ele era conhecido como o semeador de sonhos, o milionário das pedras. Quer saber? Vem comigo, vale a pena! Antes de continuarmos, vou pedir para vocês darem um like, compartilhar, se inscrever nesse canal, por favorzinho, dá uma moral pra gente saber se vocês estão gostando, né? Então, vamos começar lá do comecinho, lá pra trás mesmo. Nholica não era um Zé Mané das couves, não. Ele era um rapaz de uma família muito abastada de Piracicaba. Ele era filho de Martim Alves Bonilha e Dona Maria Augusta de Amaral Melo, famílias honradas e de renome. Ele recebeu o nome de Félix do Amaral Melo Bonilha. E nós sabemos que o nosso amigo Félix era um sujeito requintado, refinado. Ele estudou nos melhores colégios, falava em francês fluentemente, vestia as melhores roupas, ia aos bailes, dançava maravilhosamente e a vida seguia normalmente, até que um dia, não é que esse homem endoideceu, despirocou, virou a cabeça, ficou lesco-lesco das ideias. Mas o que aconteceu? Temos duas histórias. Dizem que uma mamangava entrou, é um tipo de abelha, você já viu? Eu vou pôr aí a fotografia. Entrou em seu ouvido e ele ficou enlouquecido por causa disso. Mas a história mais assim acertada que a gente acha foi que ele, sendo um rapaz que gostava de ir a caçadas, um dia numa dessas caçadas ele foi atingido por um raio e nisso ele ficou desacordado lá no meio da mata muitas horas. Ele foi encontrado muitas horas depois. Quando a família o encontrou, ele estava falando coisas sem sentido. O que eles fizeram? Levaram o Félix aos médicos. Ele foi submetido a tratamento, um monte de exame, mas nunca voltou a ser o que era. O que ele fez? Ele abandonou tudo o que ele fazia, inclusive o comércio, e se tornou um homem cheio de mania. Por exemplo, ele ganhou um apelido de Nholica. Quando ele era provocado, ele pegava uma bengala e corria atrás das pessoas. Ele não podia ouvir falar que os comunistas iriam tomar conta de Piracicaba. Ele pegava a bengala e fazia um escarcéu. Outra coisa que ele ficou obcecado foi com pedras preciosas. Ele ia para a beira do rio Piracicaba procurar pedras preciosas e todas e quaisquer pedras que ele achasse diferente, ele achava que já era diamante, que já era esmeralda, que era um rubi. E o que ele fazia com essas pedras preciosas? Ele dava para as pessoas que precisavam. Gente, é claro que não eram pedras preciosas, eram pedras comuns da beira do rio, mas na ideia dele valia uma fortuna. Ele chegava no lugar, via as pessoas passando fome, ele dava uma daquelas pedras e falava assim: vai lá comprar comida para você. E se a pessoa falasse: não, mas eu não posso ir comprar comida com isso aqui, ele falava: deixa que eu vou. Ele ia nos armazéns, nos lugares, ele comprava comida e pagava com essas pedras. É lógico que as pedras não valiam nada, mas as pessoas, conhecendo em Nholica, faziam essa doação para ele, que sabiam que ele era um homem bom e que ele ia levar isso daí para alguma família que estivesse precisando muito. Com o tempo, ele ficou lá no lar dos velhinhos, e quando não tinha açúcar no lar dos velhinhos, ele falava: deixa que eu vou pegar as minhas pedras preciosas e eu vou trazer açúcar. Ele ia para as usinas de cana-de-açúcar, de gente conhecida da família dele, com as suas pedras preciosas e falava assim: eu vim comprar isso tudo aqui em açúcar para levar lá na casa dos velhinhos, porque lá acabou. E os caras davam para ele e ele levava. Gente, o negócio era tão assim, as pessoas gostavam tanto dele lá em Piracicaba, que ele ia e depositava no banco
a sua fortuna. E o gerente do banco aceitava, dava recibo para ele tudo, que ele tinha depositado tantas pedras preciosas no valor de não sei quanto. Um dia, ele andando na rua, ele viu um amigo dele e falou: você pode me pagar um café? Ô, Inholica, mas o senhor vem pedir para eu pagar café pro senhor? O senhor que é um homem tão rico, que é dono da usina Monte Alegre, o senhor não tem dinheiro para pagar isso daí? Ele não se abalou, não mexeu o músculo e falou assim: sabe o que é, meu caro amigo? É que hoje eu estou sem cheque do Banco do Brasil. Inholica dizia também solenemente ter saldado a dívida externa do Brasil. Ele era patriota. Ele era um homem generoso, amigo de todos, amava a cidade, conversava com todo mundo. E ele foi ficando velho e um dia ele faleceu. Mais precisamente no dia 17 de junho de 1954. A cidade de Piracicaba, com a iniciativa do Ézio Toledo de Martins, mobilizou-se para dar um túmulo digno para o Inholica. Com uma subscrição popular, comprou-se o túmulo na Rua 3, lá do Cemitério da Saudade. Na lápide está escrito assim, ó: aqui repousa Félix do Amaral Melo Bonilha, Inholica, que foi bom e amou a sua terra. Homenagem dos amigos de 1863 a 1954. Enquanto era vivo, sempre fazia doações à Igreja Católica Catedral de Santo Antônio, lá em Piracicaba. E depois de sua morte, quando a igreja foi ser reformada, em homenagem a esse nobre sonhador, os padres colocaram na fundação da nova catedral as pedras todas que Inholica tinha doado para a igreja, dizendo que eram pedras preciosas. Quem no mundo pode ter recebido tantas homenagens assim e tanta gente que gostava dele? Isso faz a gente parar para pensar um pouquinho, não faz? Beijão, até a próxima!